Querida igreja, bom dia a todos. Saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez orarmos. Pai querido e santo, é com temor e tremor que aqui estamos, ó Pai. Que possamos temer e tremer diante da Tua santa palavra. Estamos aqui na esperança de recebermos de Ti a graça de podermos Te ouvir. Fala conosco, ó Pai, aquilo que Tu queres falar. Que aquilo que está no Teu coração chegue ao nosso coração nesta manhã. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para a Tua glória, Pai. Nós estamos aqui na Tua inteira dependência, humildemente, Deus. Que sejamos tão somente instrumentos Teus. Alimenta a minha alma, alimenta a alma da Tua igreja e de tantos quantos ouvirão essa palavra. Assim nós te oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Querida igreja, pelas manhãs, aos domingos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Sermão do Monte, capítulo 6, versos de 1 a 4. Eu vou ler numa versão diferente, vocês podem acompanhar na projeção ou na Bíblia de vocês. Eu leio na versão da Sociedade Bíblica de Portugal. Nos diz o texto: quando praticarem o bem, a nossa Bíblia fala quando exercermos a justiça. A ideia é de quando praticarmos o bem, fazermos boas obras. Não façam para dar nas vistas. As nossas Bíblias falam em tocar trombetas. Não ande alguém na sua frente tocando trombeta, anunciando que você está vindo e vai dar uma grande oferta. Se assim fizerem, já não terão nenhuma recompensa a receber do Pai que está nos céus. Portanto, ao invés de vocês fazerem isso, ao dares esmola, aqui seriam as boas obras, fazer o bem ou a justiça, não faças alarde. Aqui, novamente, é uma hipérbole, o tocar trombeta. Ninguém fazia isso, mas é a hipérbole. E a Sociedade Bíblica de Portugal traduz muito bem, não faças alarde, como é costume das pessoas fingidas, hipócritas. O texto que o reverendo Marco Antônio acabou de falar, dos fariseus e escribas, que eram hipócritas, pessoas fingidas, nas casas de oração e nas ruas, para serem elogiadas. Esses fariseus e hipócritas, eles procuravam as esquinas mais movimentadas para fazerem as suas orações, porque nas esquinas mais movimentadas eles seriam mais vistos e ouvidos. Aqui em Brasília, talvez esses hipócritas teriam dificuldade. Aqui a gente não tem esquina, né? Muito bem. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa, o galardão. Versículo 3. Mas tu, como deveríamos então fazer? Mas tu, quando deres esmola, procura que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Deste modo, a tua esmola ficará em segredo, e o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de te recompensar. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Prestem atenção aí no texto, fique com a sua Bíblia aberta. Observem que exercer a justiça está em paralelo a dar esmola. E 2 vezes Jesus fala em eles serem vistos pelos homens, ao invés de glorificarem a Deus, serem glorificados pelos homens. Nós estudamos inicialmente esta série de sermões, começando no capítulo 5, as bem-aventuranças. Nós temos ali 8 bem-aventuranças. E logo depois do verso 12, então o que nós temos? Nós temos o destrinchamento
nós temos a exposição destas 8 bem-aventuranças. Esse texto que nós acabamos de ler é justamente o desenvolvimento da 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão fartos, eles também terão misericórdia. Então, durante todo este texto que nós vamos estar meditando nesta manhã, ele está nos falando justamente acerca disso. Pastor, o que esse texto de 2000 anos e 20 tem a ver conosco hoje, no 1º século? Sabiam que esse texto é muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo? Esse quadro que nós acabamos de ler é parecido com o nosso mundo pós-moderno, porque esse quadro é um quadro da ostentação, do comportamento exibicionista, do comportamento publicitário, daquele que já está viciado nos selfies, daquele que está online o tempo inteiro, daquele que já é um escravo dos selfies. Ele quer ver quantos seguidores tem, quantos joinhas ele recebeu. Ele quer estar ali online o tempo inteiro para, por meio disso, ele tentar se autenticar enquanto gente, enquanto pessoa. São estereótipos marcados pelo excesso, pelo descontrole. Aliás, quanto maior o excesso, mais milhões de seguidores a pessoa vai ter. E entendam excessos aqui, irmãos, não como uma coisa positiva, mas como algo negativo. E os irmãos sabem muito bem disso. E é um descontrole total, um desinteresse por qualquer estilo de vida ético, discreto, modesto. Isso não cabe na nossa sociedade da ostentação. Conforme Guy Debord foi um dos primeiros teóricos a falar da sociedade do espetáculo, e depois de Guy Debord vieram outros, como também o famoso escritor aqui da América Latina, Mário Vargas Llosa, que fala da sociedade do espetáculo, a sociedade da aparência, a sociedade do fútil, do fugaz, dos excessos. Zygmunt Bauman escreve muito bem sobre isso nos seus livros. Quanto mais alguém ostentar, mais famoso ele é. A fama está intimamente ligada à ostentação, porque quanto mais ele ostentar, mais seguidores ele vai ter. É como se ele dissesse: veja o quanto eu sou importante, vejam o quanto eu sou legal, olhe quantos seguidores eu tenho. Mas este, irmãos, é o quadro da pessoa infeliz. Nunca tivemos tantos deprimidos, tantas pessoas infelizes, tantas pessoas com problemas psiquiátricos como nos nossos dias. O Brasil é considerado o primeiro país no mundo em depressivos. Ou seja, essas pessoas elas precisam da aprovação virtual alheia para alcançar algum sentido na sua vida, alguma satisfação. Esse é o quadro do egoísta, daquela pessoa que está sozinha no meio da multidão. Uma mãe muito zelosa pela sua filha de 14 anos, a retirou do Instagram, do Facebook, das redes sociais, porque aquela mãe viu que essas redes sociais, que eu gosto de chamar de rede de intrigas, estava, na verdade, causando um grande mal para sua filha de 14 anos. Era uma ostentação gratuita, e ela tinha milhões de seguidores, irmãos, milhões de seguidores. E a mãe cortou tudo, uma atitude extremamente louvável. E ela cita algo muito interessante. Ela fala que a vida só presta quando se é feliz offline primeiro. A vida só presta quando se é feliz offline primeiro. Em outras palavras, bem-aventurados são os felizes que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados e felizes são aqueles em off, no secreto do seu coração, na sua adoração que vem de dentro e não de fora.
Felizes são aqueles que no secreto do seu coração têm sede de Deus, têm sede de justiça, de ajudar o próximo, de fazer atos de misericórdia, de fazer com que Deus seja glorificado e não eu. É isso que Jesus está nos falando aqui, em sermos felizes offline. Vejam como o Evangelho é contracultural. Hoje as pessoas, para serem felizes e se satisfazerem, elas precisam estar online. Jesus aqui fala, não, a verdadeira felicidade acontece quando você está offline. É no seu coração, é no seu íntimo, é quando ninguém está te vendo, é quando ninguém está te dando um joinha, é quando ninguém está te seguindo, mas é quando Deus está te vendo. É justamente quando nós nos tornamos invisíveis, é que nós nos tornamos sal e luz deste mundo. O sal, ele só presta quando ele desaparece. O sal só cumpre a sua função quando ele se dissipa, quando ele some. Se ele não dissipar, se ele não sumir, ele não salga. Para nós ganharmos a vida, nós precisamos perdê-la. Jesus está falando para nós acerca de uma religião do coração e não de uma religião externa. É justamente na nossa invisibilidade diante dos homens que nós alcançamos visibilidade diante de Deus. Veja, hoje na nossa sociedade todos querem ser visíveis diante do outro. Está aí o Facebook, o Instagram, o TikTok, né? Que eu nunca ousei entrar nesse negócio, diz que só tem o que não presta. É justamente na nossa invisibilidade diante do outro, é que nós ganhamos visibilidade diante de Deus. Ser aceito, aplaudido por Deus, é viver uma religião da discrição, é viver na busca do favor de Deus, do like de Deus, do aplauso de Deus, da glória de Deus, como já disse muito bem reverendo Marco Antônio. O verso 1 desse versículo fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não teríeis galardão junto a vosso Pai Celeste. Se puderem deixar projetado o texto, só para ficar bem gravado na nossa mente. Isso é o que Jesus falou na bem-aventurança, na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que guardam a retidão, as boas obras, a justiça, os que praticam a justiça em todo o tempo. Jesus fala, guardai-vos. Guardai-vos, é uma palavra interessante que nós temos aqui. Ele está dizendo, prestem atenção, como diz Lutero. Lutero, na sua tradução, a primeira palavra que Lutero coloca aqui, perigo. Sabe aquela placa de perigo? Perigo. Aqui tem alguma coisa que você precisa tomar cuidado. Não pratiquem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos homens. Não escolham as esquinas mais movimentadas. Agostinho fala que se te louvarem, estarás tu em perigo. Amados, não tem nada que nos coloca em perigo mais do que o louvor que nós recebemos. Provérbios 27, 21 nos diz que o homem é provado pelo louvor que recebe. Nós somos provados pelo louvor, pelos elogios que nós recebemos. Por isso Jesus diz, guardai-vos, prestem atenção, tenham cuidado com a motivação com a qual vocês estão praticando as suas boas obras. A vossa justiça, essa é uma expressão judaica. Nós estamos lendo o texto de Mateus. Mateus é o livro mais judaico de todos os evangelhos e de todo o Novo Testamento. É um livro escrito por um judeu, Mateus, escrito para os judeus, e ele é falado na língua dos judeus, mas foi transcrito, aquilo que foi falado em hebraico e aramaico, foi transcrito para o grego.
E para os judeus a justiça, o fazer justiça, fazer tzedakah, é fazer as boas obras, é exercer atos de misericórdia. O judeu usava a palavra justiça tanto para a relação do homem com Deus, como nós também usamos, como também para os atos de benevolência, atos de misericórdia, boas obras. E aqui a palavra misericórdia no grego, a palavra elimosune, que quer dizer literalmente piedade, dar esmola, caridade, doação ao pobre. É assim que o judeu usava essa palavra. A justiça, irmãos, que nós praticamos, deve ser a nossa resposta à graça de Deus na nossa vida. A nossa ética, a nossa conduta, as nossas ofertas devem ser resposta à graça de Deus em nossa vida. A verdadeira religião, ela também precisa passar pelo social. A verdadeira religião precisa também passar pelo caminho do outro, do necessitado, do pobre. E haviam muitos pobres na época de Jesus. Os escritores da época de Jesus falam da pobreza gigante que havia no primeiro século do Império Romano. Haviam mais pobres do que classe média e do que classe rica. Suetônio fala isso, Sêneca fala isso, Filo de Alexandria fala isso, os escritores do Novo Testamento falam isso. 1 Coríntios 8 e 9, Paulo fala da necessidade de levantar ofertas na Europa para suprir as necessidades dos pobres de Jerusalém, da igreja dos pobres em Jerusalém. A nossa justiça tem que passar também pelo caminho do outro, do necessitado. Mas a nossa justiça não pode ser como a dos fariseus, hipócrita, porque eles praticam a sua religião a fim de serem vistos pelos homens, a fim de receberem os louvores dos homens. Não quero julgar ninguém, mas tem um exemplo muito claro. Quando eu prego, eu estou querendo o elogio da igreja. Quando alguém canta aqui na frente, está querendo o aplauso da igreja. Quando alguém toca muito bem um instrumento musical, está querendo o aplauso da igreja. Irmãos, isso faz parte do nosso velho homem. É natural nós, a partir daquilo que fazemos e achamos que fazemos bem, querermos o aplauso dos homens. Isso é natural. O sobrenatural é não recebermos essa glória para nós e darmos essa glória para Deus. Porque isso só acontece na força e no poder do Espírito Santo. Jesus está criticando justamente essa religião hipócrita, ou seja, uma religião externa, cenográfica, teatral, religião de outdoor, religião templária. Se você não está no templo, você não está adorando. Se você não está no templo, você não está servindo a Deus, você não está orando. É uma religião cerimonialista, é uma religião de ritos e de rituais. Religião de aparência. Foi esta religião que Jesus criticou. Abro parênteses, já pararam para prestar atenção? Os sermões de Jesus, a maioria dos sermões de Jesus, a maioria das palavras de Jesus, não era para os incrédulos, era para os religiosos da sua época. Nós temos capítulos inteiros nos evangelhos, Jesus só falando aos religiosos. Uma falsa religião, uma religião de aparência. Jesus diz que essa religião é uma religião hipócrita. O hipócrita, na época de Jesus, isso vem do mundo grego, era o ator teatral. O Hipócrates, o ator teatral. Aquele que se apresentava no teatro. Ele não se maquiava, não haviam as maquiagens, mas eles usavam máscaras, eram mascarados. Os hipócritas eram os mascarados, eram aqueles atores que representavam outra pessoa, não representavam a si mesmo. E os seus atos visíveis, aquilo que eles faziam, eles esperavam o aplauso dos assistentes, não é assim? Eu já fui em peças teatrais, e muito bonitas, diga-se de passagem. E no final da apresentação teatral, a expectativa dos atores é que o teatro se levante e aplauda-os. É isso que Jesus está falando aqui,
que depois de você dar a sua esmola, dar a sua contribuição, fazer o seu louvor, fazer a sua boa obra, você está ali de pé diante do povo, esperando que o povo te aplauda. Para o ator teatral, os atos do coração não estão em cena. O que está em cena é o exterior. Nós aprendemos com os puritanos. Os puritanos dizem que a nossa vida ela é desenvolvida no mundo, que eles chamam de o teatro de Deus. Calvino falava isso também. O mundo é o teatro de Deus e a nossa plateia é uma plateia de um. É Deus. A nossa plateia é a plateia de um. É Deus. É dele que devemos receber os aplausos. É dele que devemos receber os nossos likes. É dele que nós devemos receber o elogio. A verdadeira justiça ela deve ser interior, do coração. A justiça do cristão deve ser diferente da justiça do fariseu, deve sobrepujá-la. Por isso Jesus no Sermão do Monte diz que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, você está danado. Você está danado. Se a sua justiça não exceder, ir além. A justiça dos discípulos de Cristo deveria exceder essa justiça dos escribas e dos fariseus, senão estaríamos nos igualando a ele. Quanto? Exceder quanto? Ao comportamento ético e à devoção religiosa. O nosso amor deveria ser maior, a nossa ambição deveria de ser mais nobre do que a dos religiosos fariseus. A ambição dos fariseus era receber aplauso dos homens, era ser visto pelos homens. Irmãos, muitas vezes os homens estão nos vendo, mas será que Deus está nos vendo? Muitas vezes os homens estão nos aplaudindo, mas será que Deus está nos aplaudindo? A justiça do cristão é maior que a justiça dos fariseus, porque ela é mais profunda. É lá de dentro, é do interior, é do coração. É a justiça do coração. Ela não excede para fora. A ideia literal aqui da língua, em português, exceder, é crescer para fora. A justiça dos fariseus, elas excediam para fora, mas Jesus fala que a nossa tem que exceder mais do que a dos fariseus. Então, como que é isso? Tira o ex, ponha o in. É um neologismo, tá, irmãos? É um neologismo. Tira o ex, põe o in. Inceder. Não é crescer para fora, é crescer para dentro. Porque quanto mais crescermos para dentro, mais Deus vai aceitar aquilo que nós estivermos fazendo. Os psicólogos que aqui estão, terapeutas e psiquiatras, que porventura estejam também nos ouvindo, Freud fala muito da psicologia profunda, né? E a preocupação de Jesus aqui não é com a psicologia profunda, é com a moralidade profunda. Os fariseus, eles contentavam-se com uma obediência externa, formal, uma rigidez em relação à letra da lei. E Jesus nos ensina que as exigências de Deus são muito mais radicais do que isso. A justiça que agrada a Deus é uma justiça interna. A mente, a motivação certa tem que estar no meu ato, naquilo que eu faço. Porque o Senhor, irmãos, vê o coração. Quando você traz o dízimo aqui na frente, conforme vocês fizeram na manhã de hoje, todos nós estamos vendo. Quem está aqui trazendo o seu dízimo? Todos nós estamos vendo. Mas Deus está vendo? Deus está vendo? Viemos à frente para que os outros nos vejam ou para que Deus nos veja? No Sermão do Monte, saibam de uma coisa: espírito, lei, justiça e coração, todos se relacionam.
Os fariseus, eles pensavam que uma conformidade externa à lei era uma justiça suficiente. Não, Jesus vai além. Em Mateus 5, Jesus nos ensina que a nossa justiça deve ser maior do que a dos fariseus. Porque os fariseus, eles obedeciam à lei, à letra da lei, enquanto que a nossa obediência deve incluir o nosso coração. Amada igreja, não o aplauso do próximo, mas o amor ao próximo. Quando não esperamos o aplauso do próximo, mas dedicamos o amor ao próximo, Deus é glorificado. Por isso que Deus, antes de ver a oferta, Ele vê o ofertante. Se o coração não estiver junto com a oferta não é aceita. Versículo 2 e 3 desse texto nos diz: quando vocês derem esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade digo que eles já receberam a recompensa dos homens. O máximo que eles vão conseguir é o aplauso de homens, é o reconhecimento de homens. Tu, porém, nós, irmãos, como igreja, ao darmos a nossa esmola, ao fazermos as nossas boas obras, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, em segredo. Ninguém precisa saber que você deu dízimo, que você ofertou, que você fez isso ou fez aquilo. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. As boas obras, a religião externa do judeu, era baseada num tripé, em 3 coisas: o dar esmola, a oração e o jejum. Nós não temos isso no Pentateuco, mas eles tinham isso no Talmud, na lei deles, na Mishnah. Eles tinham que dar as esmolas, a oração 3 vezes ao dia e também o jejum. Esse era o tripé da religião judaica, os 3 pontos mais fortes que eles tinham. E no capítulo 6 de Mateus, esse capítulo que nós estamos estudando, Jesus fala do dar a esmola, da oração e do jejum. Olha que coisa interessante. E Jesus aqui, ele está nos dizendo, no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala dos preceitos judaicos, do verdadeiro sentido e espírito da lei, enquanto que no capítulo 6 ele fala da prática religiosa. E vejam bem que coisa interessante, como que os judeus eram hipócritas. Pertinho da casa de Jesus, numa cidade chamada Séforis, já devem ter ouvido falar de Séforis. Várias descobertas arqueológicas têm sido encontradas ali nessa cidade. Jesus andou por ali muito. Ficava a poucos quilômetros da casa de Jesus em Nazaré. E na época de Jesus foi construído ali em Séforis um famoso teatro. Provavelmente o seu José e o Senhor Jesus trabalharam na construção desse teatro, devido à profissão que eles tinham. E Jesus sabia muito bem como é que funcionava um teatro. Só Jesus, em todo o Novo Testamento, usa a expressão hipócrita. Sabiam disso? Só Jesus, em todo o Novo Testamento, usa a expressão hipócrita. E Jesus usa essa expressão 17 vezes. 17 vezes, para falar dessa religiosidade falsa. Agostinho, falando dos hipócritas, diz que eles trazem no coração aquilo que eles ostentam no coração. Amados, em todos os momentos em que Jesus está expondo a base da religiosidade judaica, a esmola, a oração e o jejum, ele fala: não deem esmola para serem vistos pelos homens. Não orem para que os homens ouçam as suas orações. E não façam jejum para que os homens vejam que você está jejuando. Os 3 devem ser praticados na surdina, no secreto. Os 3 parágrafos estão seguindo um padrão idêntico.
São imagens pitorescas que Jesus usa aqui, deliberadamente, até mesmo humorísticas, onde Jesus pinta um quadro do hipócrita religioso, do ator religioso. É o quadro da ostentação, irmãos. É o quadro da ostentação. Para os judeus, caridade, amor, boas obras eram meritório. Visava a popularidade do doador. Quando nós fazemos algo bom, que pode ajudar o outro, mas com a motivação errada, isso não serve de nada. Paulo fala que eu posso até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado vivo como Marte, mas se a motivação não for certa, isso não vai valer de nada. Sem amor, as minhas boas obras não valem de absolutamente nada. Se o meu coração não estiver envolvido naquilo que eu estou fazendo, e se o meu coração não estiver voltado para o aplauso de Deus, e sim dos homens, isso não vai servir de absolutamente nada. É isso que Paulo fala. O que fazemos, devemos fazer esperando o aplauso de Deus. Tu, porém, ao dares a tua oferta, ignora o que a tua mão esquerda, ignora com a tua mão esquerda aquilo que a tua mão direita está fazendo. O que é isso, pastor? Mão esquerda, mão direita. A mão esquerda tem que ignorar o que a mão direita está fazendo. É agir com discrição. Mesmo porque, deixa eu citar o Spurgeon aqui. O Spurgeon fala assim, quando a gente faz alguma coisa boa, é Deus que está fazendo por nosso meio. Mas quando a gente faz alguma coisa ruim, somos nós mesmos que estamos fazendo. E se estamos fazendo boas obras que estão glorificando a Deus, logo não são as nossas mãos, mas são as mãos de Deus usando as nossas próprias mãos. Mas os teólogos, eles têm uma tirada interessante em relação à mão esquerda não dar crédito ou ser ignorante em relação ao que a mão direita está fazendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos ocultar as nossas boas obras aos homens, no sentido de querermos sermos vistos pelos homens. Jesus está dizendo acerca de uma motivação interior. Isso quer dizer o seguinte, lembram do publicano e do fariseu que estavam orando lá no templo? O publicano dizia, ai de mim que eu sou pecador. Mas o fariseu dizia, de si e para si, Senhor, veja o quanto que eu sou bom. Senhor, veja as minhas ofertas, as minhas boas obras, as minhas assistências sociais, o meu dízimo. Eu estou indo na igreja todo domingo, mesmo com pandemia, Senhor. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu estou lá, eu sou fiel. Senhor, eu sou um bom crente, Senhor. Era assim que o fariseu estava orando de si e para si. Essa é a ideia da mão esquerda e da mão direita. É quando a mão esquerda diz para a mão direita, que boas obras você está fazendo. Quão bom você é, que pessoa maravilhosa você é. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa, Jesus não está dizendo que nós não devemos fazer boas obras em público, para os homens não nos verem, não é isso que Jesus está dizendo. O teólogo batista Dallas Willard fala isso muito bem, ele diz, o errado não é você ser visto fazendo uma boa obra. O errado é você fazer uma boa obra para você ser visto. É isso que nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 5, com Ananias e Safira. Ananias e Safira tentaram usar a oferta deles, a espiritualidade deles, para mostrar para os outros verem. E isso foi danoso para eles, foi repugnante para Deus, ao ponto deles caírem mortos, fulminados, por causa dessa hipocrisia. Irmãos, hipocrisia mata. Ananias e Safira é uma prova disso. Hipocrisia mata. Mas eu quero concluir. E concluindo, eu pergunto à igreja, por qual tipo de recompensa você está esperando? Quando você louva, quando você dá o dízimo, quando você toca um instrumento,
quando você participa de um coral, quando você participa de um trabalho de liderança na igreja? Por qual recompensa você está esperando? A que vem dos homens ou a que vem de Deus? A sua religião é a religião da ostentação ou é a religião da devoção? A sua religião é uma religião para ser vista pelos homens ou para ser aplaudida por Deus? Além de eu e você vivermos no mundo da ostentação, que é o mundo que eu e você vivemos, nós estamos vivendo também no mundo da gratificação imediata. É a característica do nosso mundo, por isso que criança não concebe a ideia de receber um não. Ela quer no momento, o adolescente quer agora, ele não quer depois. São os fast foods que nós temos na nossa sociedade pós-moderna, a gratificação imediata. Tal qual os fariseus e os escribas, eles queriam a gratificação imediata, o aplauso assim que eles terminavam a sua representação religiosa. Tal gratificação, ela é humana, mas Jesus fala de uma recompensa. E segundo os teólogos, essa recompensa, irmãos, pode ser que ela só venha no juízo final. E tenhamos que esperar a morte e a nossa glorificação para recebermos a nossa recompensa. Santo Agostinho dizia, olha, não pensa que o louvor dos homens é capaz de fazer você feliz, mas o aplauso do céu, sim. Essa é a diferença, e eu estou terminando, entre a filotimia e a filantropia. Filotimia e filantropia. O que é a filotimia? Filotimia é o amor à honra. É o que Jesus está falando aqui dos escribas e dos fariseus. O Isidoro Pereira, um grande etnólogo, etimologista, estudante e catedrático na língua grega, no seu famoso dicionário, o Isidoro Pereira fala que filotimia é a ostentação. Nós vivemos num mundo filotímico. A doença dos nossos jovens e adolescentes é filotimia. Filotimia é o amor à própria reputação, à própria glorificação. É o contrário da filantropia. Filantropia conforme a Bíblia, essa palavra aparece na Bíblia. Filantropia, aparece lá em Tito 3,4 e em outros lugares. É o amor, é a benignidade pela humanidade, é o amor ao próximo, é o exercício da misericórdia, é você se voltar para aquele que é necessitado, não para ser glorificado pelos homens, mas para ser glorificado por Deus. O galardão aqui, ele não pode ser imediato, e muitas vezes o galardão não é imediato. Deus vai nos galardoar, talvez só lá na glorificação, no juízo final. Segundo uma outra advertência, as nossas boas obras, elas devem ser públicas, sim. Elas podem ser públicas, mas com uma finalidade. Jesus disse que a nossa luz brilhe entre os homens, para que nisto Deus seja glorificado. Que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, mas para que nisto Deus seja glorificado. Amados, estamos fazendo o que estamos fazendo com amor? Todo sacrifício Jesus fez por nós, como nós estamos, então, respondendo? Eu termino com o amor. Hebreus coloca as nossas boas obras junto com o amor. Lá em Hebreus 10, 24, ele fala assim, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia nos estimula às boas obras. Olha, ao amor e às boas obras. As boas obras precisam dar de mãos juntas com o amor. E amor a Deus. E quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas. E eu amo as pessoas para que nesse amor Deus apareça, seja visto e seja glorificado.
1 Coríntios 10, 31 é o texto muito conhecido de todos nós: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazemos para Deus ser glorificado. E, por fim, 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Não importa quais são, mas que eles sejam feitos com amor e que nisto Deus seja glorificado. Deixo para vocês uma frase de um irmão querido, um irmão que eu gosto, e parece que o reverendo Marco Antônio também gosta muito dele, que é o irmão Lourenço. O irmão Lourenço escreveu um livro Praticando a Presença de Deus. Recomendo a leitura. Termino com a frase dele. O irmão Lourenço diz: não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas por amor a Deus, pois Ele não considera a grandeza da obra, mas o amor com o que a obra é realizada. Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.